Irmãos, vamos colocar em pé mais uma vez, fazer a leitura da palavra de Deus, Romanos, capítulo 1, 2 versos, 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor, nessa manhã pedimos Tua graça, pedimos que Teu Espírito abra os nossos corações para crermos, para ouvirmos a Tua voz. E pedimos que o Senhor venha fazer aquilo que Te apraz, aquilo que é a Tua vontade, Pai. Pedimos a Tua graça na exposição, a Tua palavra, e que o Teu Evangelho faça efeito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Esses dois versos aqui talvez sejam os mais importantes da nossa história protestante, a nossa história como cristãos evangélicos, né? Foram fundamentais no desdobramento, na redescoberta do Evangelho durante a Reforma Protestante. E realmente eles são dois versos que expõem com grande poder, uma síntese muito grande, e eles são realmente poderosos para fazer efeito em nossa vida, transformar, salvar. Os versos 16 e 17 são o tema dessa epístola de Romanos e a mensagem central do cristianismo, né, que é o Evangelho de Deus. Eles apresentam também essa doutrina preciosa que a gente escuta tão pouco. E isso se torna até algo assustador, ouvirmos tão pouco falar sobre a justificação pela fé. A doutrina que os nossos irmãos do passado diziam que era a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai. Perdê-la é perder o Evangelho. Mas a gente escuta tão pouco sobre ela em nossos dias, e isso deve trazer para nós muito temor e ficarmos em alerta a respeito daquilo que tem sido transmitido, anunciado, pregado em tantos lugares. Essa doutrina é para estar mais perto de nós, abraçada, porque ela é de fato o Evangelho de Deus, com grande poder, como Paulo fala aqui, nos apresenta aqui. Alguns dizem que o verso 16 e 17, eles são o texto da Epístola aos Romanos, e tudo que vem depois é apenas exposição e comentário desse trecho aqui. Muitos vêm dizer que o verso 16 ele nos fala tudo, o verso 17 nos mostra toda a engenharia, todo o processo pelo qual Deus torna justo o pecador. E aí, a partir do verso 18, os irmãos já têm uma exposição de Paulo, parte por parte, do Evangelho de Deus, de maneira organizada, de maneira sistemática, que é o que ele se propõe a fazer aqui nessa epístola. Nessa manhã eu queria fazer algumas afirmações baseadas nesses dois versos, algumas afirmações a respeito do Evangelho de Deus, trazer algumas declarações a respeito do Evangelho. No verso 16, Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. E quando ele diz que não se envergonha do Evangelho, devemos pensar que ele está afirmando exatamente, fazendo, de certa forma, afirmando que ele não se orgulha, que ele se orgulha da cruz de Cristo, que ele se orgulha de Cristo, que é a mensagem central do Evangelho. Capítulo 1, verso 3, o Evangelho diz respeito ao Filho. O Evangelho é acerca do Filho, trata do Filho. Essa é a grande mensagem, é o conteúdo, a essência do Evangelho de Cristo.
Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, e ele diz que a explicação para isso é que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a primeira afirmação que eu queria fazer essa manhã, são 3 afirmações que eu quero fazer a partir do verso 16, e uma baseada no verso 17, 4 então no total. E a primeira que eu quero fazer é que o Evangelho é o meio de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Deus é o meio, né? Não é um meio, não é algo relativo, mas é o meio. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que o cristianismo é exclusivista. A fé cristã ou é por Cristo ou é por mais ninguém. Só o Filho tem a justiça de Deus. Somente por Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. É somente através de Cristo. Só lá Cristo. O do meio ali. Poder de Deus para a salvação, e uma pergunta que se faz é: salvação de quê? Do quê? Às vezes a gente passa batido e ele é salvador do quê? Né? Será que o problema que o Evangelho vem resolver é um problema social, político, ainda que precise? Problema de desemprego, problema de fome? Mas o grande problema que o Evangelho vem resolver é o problema de salvação e salvação do pecado. Salvação do pecado. Salvação dos pecadores em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, estão separados, carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que não há justo, nenhum sequer. Desde que o pecado entrou por um homem, Adão, um só homem entrou o pecado no mundo. Veio a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos são pecadores. Por serem pecadores, todos estão com problemas diante de Deus, porque o pecado, você olhar no verso 18, quando Paulo expôs em partes o Evangelho de Deus, você vai ver que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, contra os pecados e contra os pecadores. Muitas vezes nós dizemos aí, equivocadamente, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E a gente tem que ter muito cuidado, porque por mais fofinha e linda e clichê que seja essa declaração, ela não é bíblica. Deus odeia o pecado. Salmo 5, verso 5, diz que o Senhor aborrece os que praticam a iniquidade. Deus odeia o pecado. A ira de Deus se revela contra o pecado, porque o pecado ofende a Deus. Deus é contra o pecado e contra os pecadores. Pecado é rebelião diante de Deus. Pecado é uma afronta à santidade de Deus. É idolatria. Pecado é idolatria do eu, é egoísmo. E as nossas melhores obras estão maculadas pela impiedade, pela iniquidade. Não há justo nenhum sequer. Isaías diz que a nossa justiça é como trapos imundos. A mente tinha aqueles panos que enrolavam as pessoas com doenças infecciosas ali, lepra. A nossa justiça é essa meleca iníqua, ofensiva a Deus, porque o pecado ofende a Deus. O pecado é grave, sério diante de Deus. Desde que ele entrou no mundo, talvez os irmãos conheçam bem a doutrina do pecado original, todos foram contaminados pelo pecado, e o ser humano, o homem, todos eles são maculados pelo pecado em todas as esferas, todas as áreas. Os nossos pensamentos, intelecto, vontade, emoções, sentimentos, corpo, tudo corrompido. Não digo que corrompido em seu grau máximo, né? Talvez alguns aqui não sejam como Hitler, sejam bons vizinhos, mas todas essas áreas foram contaminadas.
Todas as áreas de nossa vida foram contaminadas. O pecado é sério diante de Deus e Deus vai julgar o pecado. Deus vai tratar com o pecado. Há um dia preparado para o Senhor julgar os nossos pecados. Deus não é como a nossa justiça comum aí, que às vezes passa tanta coisa e encobrindo tantas coisas. O Senhor não. Há um dia que o Senhor há de julgar com justiça, com poder, grande força. O pecado maculou todas as esferas da nossa vida e o grande problema assustador é que o homem é completamente incapaz de resolver o seu problema de pecado por si mesmo, pelas suas próprias forças. Ainda que o homem esteja inventando várias e várias religiões para tentar religar e se ligar com Deus, pura loucura, porque pecadores, as suas próprias forças não resolvem o seu próprio problema diante de Deus. O injusto não tem como se autopurificar por um esforço nosso próprio, a nossa própria força. O pecado corrompeu todas as áreas da nossa vida, todas as esferas, todos são incapazes. Todos os filhos de Adão nascem presos ao pecado original e à escravidão do pecado. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que Jesus veio a esse mundo resolver. Quando nós vemos Cristo vindo a esse mundo, se fazendo carne, se tornando, assumindo a nossa natureza humana plenamente, sem pecado, vivendo a sua vida de maneira íntegra e obediente a Deus, em todos os momentos, sendo espancado, indo para aquela cruz, morrendo. Cristo só tinha um foco na sua mente e era resolver o problema do pecado, satisfazer a justiça de Deus e salvar pecadores pelo seu sangue. Esse é o problema, né? Esse é o cerne do problema. Não digo que Deus não possa resolver situações de emprego, de outras. Vem implicado, saúde, logo ele vai resolver. Quando a gente for ressuscitado, tudo isso vai ser resolvido. Mas o grande problema é o pecado. É para isso que Cristo morreu e ressuscitou. E como cristãos nós não podemos jamais perder o foco do Evangelho. Ainda que o Deus desse século continue fazendo as mesmas propostas. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Continua fazendo as mesmas propostas. Se teve a cara de pau de fazer essa proposta para o Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, imagina para nós, pobres pecadores. Mas, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa primeira afirmação que eu faço aqui, a partir desse trecho, é que o Evangelho é meio de salvação. É um meio que Deus providenciou para nos salvar do pecado. Todos aqueles que creem que Cristo morreu e ressuscitou pelos seus pecados, foram libertos da culpa e da condenação. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Já agora, nós cremos, não há mais condenação. Já fomos salvos. Os que creem já foram salvos. No presente, nós já vivemos como salvos, ainda que nós estejamos vivendo vida de santificação. Alguns chamam de a salvação no presente. A salvação é de uma vez por todas na obra de Cristo, aplicada ao nosso coração, às nossas vidas, no momento em que cremos. O Senhor nos declarou justo lá atrás, é passado, no momento em que cremos. Mas no presente, o Senhor já nos libertou do poder do pecado, da escravidão do pecado, ainda que o pecado ainda continue vindo como fora da lei. Sem vergonha, vindo a todos os momentos, e se junta todo o time das trevas, Satanás, o mundo, a carne, todo nesse reboliço, porque nós estamos aguardando ainda o Senhor completar a boa obra que Ele começou. A obra foi completa na cruz. Sei que é difícil explicar isso por causa das divisões do tempo, mas a obra foi completa. Mas estamos aqui, nesse momento, no tempo presente, na história, ainda, de certa forma, vivendo nessa luta, o pecado que reside em nós. Paulo fala sobre essa luta, carne e espírito, mas nós já podemos viver como libertos, como salvos. E no futuro glorioso, sim, o Senhor vai nos libertar
graças àquilo que ele já começou atrás, da presença e da corrupção do pecado. Essa maneira tríplice de ver a salvação, né? Passado, presente, futuro, fomos salvos, sendo salvos e seremos salvos. Talvez possa confundir um pouco, mas hoje nós já somos salvos. E no momento, no presente, na vida de santificação, nós andamos no poder do Espírito. E já não somos libertos nem do poder. E não somos escravos do pecado. Salvos do pecado. E o que é importante para nós como igreja, mesmo já sendo perdoados pelo pecado, perdoados por Deus pela morte do seu filho, é que nós ainda somos pecadores, né? Uma doutrina dos nossos irmãos do passado muito cara é que nós somos ao mesmo tempo justo e pecador. Declarados justos, mas ainda somos pecadores. Mas o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Precisamos ver o pecado com essa seriedade, com essa gravidade. Ele é o cerne de todo mal. Precisamos ver o pecado com todo o terror, com tudo aquilo que ele provoca diante de Deus, porque ele ofende o caráter santo, justo e bom do nosso Deus, o qual derrama a sua ira santa contra o pecado. Isso é fundamental até mesmo para a nossa vida e nossa caminhada cristã no presente. O pecado é sério, sempre vai ser sério, e não podemos brincar com o pecado. E nós precisamos olhar a gravidade disso, até porque, se nós acharmos que o Senhor nos salvou de um problema pequenininho, pecado. Aqui não tem pecado, tira a primeira pedra. Aqui não é, né? Todo mundo, aqui não isso aí é... Se nós acharmos que é pouca coisa, nós seremos pouco gratos, né? Se nós acharmos que foi pouco, a libertação de Cristo foi de algo bem pequeno, nós também vamos agradecer e viver uma vida com um cristianismo bem pequeno, bem miudinho. Como Jesus disse para aquela mulher que o Senhor ungiu com lágrimas, se derramou lágrimas e se prostrou diante dele, aquele a quem pouco é perdoado, né? Pouco ama, né? Pouco ama. Quando o Senhor nos mostrar a gravidade do pecado, isso vai nos estimular e nos fortalecer a viver uma vida de gratidão muito mais intensa, porque o problema é grande. Uma das coisas mais impressionantes é que quando nós somos alcançados pela graça de Jesus, nós imaginamos talvez, agora eu vou buscar Cristo e vou viver. Talvez já passou isso por você, passou por mim. Eu imaginava, eu vou buscar Cristo e vai chegar um ponto onde eu vou estar ali, quase sendo arrebatado. Andando sempre nas nuvens, eu vou andando e a fumaça branca em volta de mim, aquela coisa. Imaginando que a gente ia ser de uma forma, no tempo presente, uma santidade completamente imune a toda e qualquer situação de pecado. Mas não é nada disso. Uma das formas de Deus fortalecer a vida dos seus filhos e de mostrar a sua graça, o seu amor, é justamente quando eles já são alcançados pela graça de Deus, salvos, transformados, e o Senhor coloca eles diante do terror do seu próprio coração. Muitos chegaram a questionar, será que eu sou convertido? Será que eu não sou? Meu Deus, mas como está isso? Meu coração, eu amo a Deus, mas olha, o mal que eu não quero, o terror vem sobre mim. O Senhor mostra o quanto nós devemos depender de Deus, mostrando até mesmo a nossa pecaminosidade, o mal que está em nosso coração no tempo presente. É uma das formas que Deus usa para que nós venhamos nos humilhar diariamente diante de Cristo, da sua cruz, e viver uma vida de dependência diante do Senhor. Vigiai e orai. O espírito está pronto, a carne é fraca, o mal reside em nós, não devemos brincar com o nosso próprio coração. Ele é vil, ele é iníquo, é do coração que procede mau desígnio, Jesus disse, Marcos 7. A doutrina da salvação, ela ganha até brilho quando a gente começa a perceber a escuridão em nós, em volta, nesse mundo caído.
Assim como as estrelas, elas se destacam em meio às trevas, né? E se a gente olha agora, parece que não tem estrelas. Claro que não. Mas quando a gente começa a perceber a escuridão, quando começa a ficar escuro, as estrelas começam a aparecer. E nós, da mesma forma, quando o Senhor mostra a nossa pobreza de espírito, e a primeira bem-aventurança é essa, né? Pobres de espírito, aqueles que reconhecem que não tem nada para oferecer a Deus, aqueles que veem o seu pecado, a sua condição. É uma bênção espiritual. E o Espírito Santo faz isso. Geralmente o Espírito de Deus, ele abre o coração para vermos quem somos. Vermos as nossas fraquezas, pecados, para assim, desse modo, confiarmos somente em Cristo. Precisamos ver a gravidade do pecado, até para, de certa forma, parar de confiar em nós mesmos. Isso aqui eu dou conta. Isso aqui eu tiro de letra. Isso aqui eu resolvo. Não. Eu oro aqui um pouquinho, faço a minha parte aqui, mas agora no dia a dia eu dou conta. Loucura, loucura. É do começo ao fim dependência de Deus. Somos ainda pecadores. Por mais que no presente já somos justificados, declarados justos. Como Paula Fide, né? Declarados justos por Deus, pela fé, vivendo por fé. Esse trecho aqui é um trecho fantástico, porque nos traz isso. O grande problema, o Evangelho é meio de Deus para a salvação, e salvação do grande problema que é o pecado. A segunda afirmação que eu quero fazer é que o Evangelho exige uma resposta do ouvinte. A resposta que ele exige é fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo mundo? Do descrente? Do ateu? Ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. O Beto leu aqui. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Será sempre loucura. Mas poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para crermos, meus irmãos, nós precisamos ter um entendimento mínimo do Evangelho, um certo entendimento sobre a própria verdade do Evangelho. Paulo mais à frente vai dizer no capítulo 10, como invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? O crer não é um exercício vazio, no vácuo, na escuridão, sem ter luz nenhuma, sem saber quem é o nosso Salvador e do problema que ele veio nos salvar. É uma completa loucura. Isso é fé no vácuo, isso aí não é fé coisa nenhuma. O crer exige de nós uma certa compreensão, um certo entendimento do Evangelho. Muita gente por aí está dizendo que o que importa essas grandes experiências sensoriais, né? Eu tinha um amigo que dizia, Wesley, você precisa ter experiências com Deus. Mas ele estava falando de experiências sensoriais, né? As coisas fantásticas, empolgantes. Né? Não é só sentimento, não é emoção. Eu não digo que emoção não faça, claro que faz. Você está diante do grande Deus, você vai chorar, você vai se humilhar. Quando você vê a sua miséria, você se prostra diante do amor, da graça. Claro que sim, mexe com as suas emoções. Mas não são apenas sentimentos. Não são apenas emoções. Não é correr atrás de um sentir religioso que muitas religiões também oferecem por aí. Né? A teologia do Roberto Carlos, que eles falam por aí, né? Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu senti, né? Tem muita gente nessa teologia aí, teologia do avestruz, né? Coloca a cabeça debaixo da terra. Vale tudo desde que não precisa usar essa cachola pendurada no pescoço. Né? A fé não é movida pelos sentimentos. A fé é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas quem é que deve crer? É você. Fé é dádiva, fé é dom de Deus, fé
também é graça de Deus, né? Nós precisamos ter fé e crer no Senhor. O que é fé? Fé salvadora aqui nesse trecho é apenas dizer: Senhor, eu sou pecador, não tenho nada para oferecer. Desde muito cedo, os irmãos do passado, os irmãos reformadores, entenderam claramente que fé não tem obra meritória, né? Tenha fé. Você precisa, olha, Deus fez a parte dele na cruz, agora você faz a tua com a fé. Mentira! Você vai continuar odiando Cristo se o Senhor não abrir o teu coração para crer. Mas fé vem quando o Evangelho é pregado, né? E quem depois que ouvistes a palavra o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Ouvir, crer, o Espírito Santo sela, e pode ter certeza, o Espírito Santo não vai selar. Evangelho falso, entendimento falso. Eu só estou sentindo aqui, agora o Espírito vem e vai me salvar e vai transformar. Não vai. Se o Evangelho não é o Evangelho do Cristo morto e ressuscitado por pecadores, não vai. Não vai selar aquilo que não é verdade do Evangelho. É preciso um certo entendimento para crer. Mas ao mesmo tempo também não é só entendimento. Esse que é o... Não é nem só sentir, também não é só entender. A gente está cheio de gente que conhece a Bíblia grego e hebraico e doutorado, PhD em teologia e não tem o menor compromisso com Cristo, com o Evangelho, não crê em Deus, não está nem interessado em viver dessa forma. A gente sabe disso. Quando Paulo fala lá em Coríntios, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. E por que eles são loucura? Por que não pode entendê-las? Porque elas se discernem espiritualmente. É algo espiritual. Crer é algo espiritual. Não é os sentimentos humanos aqui, não é o entendimento. É algo espiritual. É algo espiritual. Até mesmo na comunicação, na transmissão do Evangelho, quando falamos do Evangelho, a gente está plenamente consciente. Nós vamos explicando aqui o Evangelho. Olha, pecado, Deus é o nosso Salvador, morreu e ressuscitou. E aquele que não conhece a Deus, o homem natural, ele acompanha até um ponto. Depois ele vai... Isso é loucura, cara. Isso não tem nada a ver. Eles acompanham até um ponto, porque chega num determinado... O entendimento vai até X, mas chega num momento que é espiritual, é algo espiritual. Veja com a importância da dependência de Deus em tudo, até na pregação do Evangelho. Pode pegar aqui o Carson, Tim Keller. Se o Espírito Santo não abrir o coração, já é. Não tem chance nenhuma. É algo espiritual. O crer não é nosso, é obra de Deus. O que a gente é chamado para dizer, olha, Cristo morreu pelos teus pecados, ressuscitou. Creia! Mas a gente sabe que isso não vem de nós, é dom de Deus, né? E essa é a grande loucura maravilhosa da graça. Por que não vem de nós? Porque Deus não dá glória para homens. Deus não divide sua glória com ninguém. Se o homem dizer, olha, Deus entrou com 99% na cruz, eu entro com 1% aqui. Isso é blasfêmia, é outro evangelho, porque toda a glória tem que pertencer a Deus. O sol deu glória que é sério, né? Toda a glória tem que pertencer a Deus ou nada, né? Deus não dá glória para homens. A fé, o Evangelho exige uma resposta do ouvinte. Essa resposta é fé. E Paulo diz que é o poder de Deus para aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e não se preocupem, o judeu não é mais importante que o grego ou o gentil, aqueles que não são judeus. Não, o judeu não é mais importante. Não, é apenas aqui uma ordem cronológica, teológica, histórica, mas não é que o judeu é mais importante. Tanto o judeu como aquele que não é judeu precisam ouvir e crer. Porque tanto o judeu como o grego são pecadores e carecem da glória de Deus e precisam crer no Evangelho de Cristo, tanto um quanto o outro. E nesse verso 16... A última afirmação que eu quero fazer nesse verso 16 é que o Evangelho é poderoso. É o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação daquele que crê.
E quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, ele não está aqui descrevendo algo sobre Deus. Né? Ele não está aqui querendo, de alguma forma, falar de alguma coisa de Deus. Ele não está querendo dizer aqui que nós devemos fazer também alguma coisa. Olha, o poder de Deus, vocês devem crer para se apropriar desse poder. Não é nada disso. Ele é o Evangelho de Deus poderoso. Só o Evangelho é o poder de Deus. Ou pense, o Evangelho é a força de Deus. É a força de Deus. Alguns chegam a interpretar o poder como sendo força ou a eficiência de Deus. O Evangelho é eficiente. Ele não vai deixar na mão. O Evangelho pregado na vida dos que creem, ele vai fazer aquilo que se propõe a fazer, salvar pecadores. Não vai deixar na mão. Se você crê nesse Evangelho, ele não vai te deixar pelo caminho. Ele se propõe a fazer aquilo que Deus se propõe a fazer. Ele é eficiente, né? E quando eu pensei aqui, nesse poder de Deus eficiente, eu me lembrei do meu primeiro veículo, uma Brasília 78 branca, coisa mais linda. Eu me lembro quantas vezes eu saía com ela, aí nós saíamos juntos, daí ela ficava e eu voltava sozinho. Outras horas a gente ia para um lugar e ela disse, não, nós vamos ficar por aqui. E nós ficávamos longas horas ali. Me lembro que uma vez ela parou bem na minha cidade, Tubarão. Tinha muitos valos ali, não sei se vocês sabem o que é um valo. É uma água parada, um rio ali meio parado. E um dia eu parei bem pertinho de um valo. Tinha um compromisso e ela parou bem pertinho de um valo. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu disse, agora tu vai. Ela só não foi porque, assim, olha, se eu ainda for processado por jogar ela aqui no valo, mandar eu tirar, aí o drama é maior, né? Mas ela é um bom exemplo de uma coisa ineficiente. Quando você mais precisava dela, ela te deixava na mão, ela te frustrava, aquela ira santa explodindo dentro do coração, pecador. Mas era ela que mandava e realmente ela não conseguia cumprir o propósito original dela, né? Não conseguia chegar ao seu destino. Mas graças a Deus o Evangelho não é assim, né? Graças a Deus o Evangelho não é assim. Ele é eficiente para pecadores que creem, não para qualquer pecador. Os que creem, ele é o poder de Deus, é a força de Deus. E isso é certo. Não é a garantia soi Dio, né? Deus é que sela, Deus é que cumpre, Deus é que realiza, é a força de Deus, né? Isso é maravilhoso. A lei não tem essa habilidade não é a força de Deus para a salvação. A lei tem o seu propósito, é santa, boa, justa, capítulo 7, Paulo vai falar sobre ela. Ela tem uma função, mas não é salvar. Paulo tentou ali, de alguma forma, se tornar justo diante de Deus, cumprindo a lei. Não teve justiça nenhuma. Né? A lei não tem essa finalidade. Aquele irmão, o Dr. Martin Lloyd Jones, que era um médico, né? Ele diz que o Evangelho ele é como uma receita médica. Explicando esse poder aqui, né? Ele diz que o Evangelho é como uma receita médica. Aquela receita médica, você vai lá na consulta, o médico dá a receita, você está doente, vai lá e você... Enquanto você não chega na farmácia, o farmacêutico dá os medicamentos ali, papel, né? Palavras ali, mas quando você entrega para o farmacêutico dá os remédios, você toma, aí você
vai usufruir dos benefícios desse poder de cura daqueles medicamentos. Né? E ele diz que o Evangelho é assim. Poder é nesse sentido. O Evangelho, Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz, a obra perfeita dele na cruz. A partir do momento que o Evangelho é pregado, a pregação da palavra, Cristo, sua obra perfeita na cruz, Evangelho pregado, e o Espírito Santo levando a efeito tudo aquilo que Cristo fez pela pregação, aí você vai ver o poder de Deus operando na sua vida, operando no seu coração, porque quando o Espírito Santo aplica o Evangelho no seu coração, ele é certo, ele é o termo aqui, poder é dunamis, que é de onde vem a palavra dinamite. Só que não é uma dinamite explosiva que sai, prega o Evangelho e explodindo tudo, uma desordem, não é isso. O poder de Deus é ordenado, ele restaura, ele transforma, ele traz beleza, vida, morte. Ele é poderoso, é uma dinamite que não desorganiza, é uma dinamite que restaura, que justifica, que salva. Né? Poder de Deus, o Evangelho é poderoso. Nessa combinação, não é só aquilo que Deus preparou, fez e produziu lá atrás na cruz. Mas é aquilo que Deus produziu, fez, preparou na cruz, sendo pregado pelo Evangelho. E o Espírito Santo levando a efeito, os efeitos, a obra de Cristo, operando a obra de Cristo em nosso coração. Aí sim, o Evangelho é poderoso para os que creem. E no verso 17, a última afirmação que eu gostaria de fazer sobre a justiça de Deus. Isso aqui é precioso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Esse trecho aqui veio como uma bomba no coração daquele monge agostiniano no século XVI, irmão Martinho Lutero. Esse irmão, desde muito cedo, já crises profundas por causa do pecado. Justo, tem que ter crises profundas. Ele era um religioso, ele era alguém envolvido ali, e ele passava muitas vezes por trechos sobre a justiça de Deus, inclusive sobre esse. Uma pregação dele em 1515, ele pregou a justiça de Deus aqui como sendo um atributo de Deus. A justiça de Deus é um atributo de Deus pelo qual ele vai trazer juízo, justiça para cada um por seus pecados. Ele vai julgar. E ali foi afirmado muito aquela justiça retributiva. Deus vai dar a cada um aquilo que eles merecem por seus feitos. Isso Deus é justo, mas isso é, de certo ponto, assustador e Martinho Lutero entrou em colapso, né? Ele entrava desesperado, ficou desesperado. Ele estava lá no mosteiro e volta e meia ele chegava para o tutor dele, que é um camarada chamado Staupitz, e confessava pecados e sequência de pecados ele saía e volta e meia já ia para Staupitz confessar de novo os seus pecados. E confessava qualquer pecado, porque ele sabia que qualquer pecado, qualquer transgressão mínima da lei é suficiente para condená-lo. E o que ele mais queria era aliviar o terror que estava preparado para ele no último dia, o dia da ira vindoura, no porvir. E ele confessava, porque era alguma forma de certa forma, confessando, e volta e meia assim, esqueci de confessar isso, esqueci de confessar aquele, e vivia nesse terror. O Pitts perdeu a paciência e disse, é o seguinte, não dá mais. Eu tenho aqui que cuidar das minhas coisas também. Não dá para toda hora aqui ficar te recebendo, para te ficar confessando. E ele passava horas, às vezes, confessando pecados. E estava para dizer, coisinha boba, coisinha, pecadinhos. Aqueles que a gente nem pecado, mentirinha, coisa pouca. Né? E saía confessando, Aí está o Pitts disse, olha, faz o seguinte, tu para de vir aqui, começa a olhar mais para as doces feridas do nosso Salvador na cruz. E descansa, e não me importuna mais. Fique em paz, confia no Senhor, mas não me aparece mais aqui. Mais tarde, claro, Lutero vai dizer que Staupitz apontou o caminho. Apontou para a cruz. É para lá que tem que olhar. Mas ainda faltava algumas coisas. 1515, quando ele passa por Romanos,
se confronta com a justiça de Deus, assustado. Olha para a justiça de Deus aqui, olha para essa expressão de fé em fé, trata a fé como uma virtude. E aí ele começa a girar, e em algum momento, entre 1513 e 1500, ele vai chegar naquele famoso sermão dele sobre as duas justiças, onde ele vai falar que ele dá as primeiras pinceladas sobre essa sacada dele maravilhosa da graça, pelo Espírito, compreendeu Paulo. Ele sacou o que Paulo queria dizer. A justiça aqui não é aquela justiça para esmagar pecadores, porque quem vai sobreviver? Quem vai resistir? Quem vai ficar de pé diante do juiz no dia que ele derramar a sua justiça? Estamos perdidos. Lutero entendia isso. Mas ele percebeu aqui algo maravilhoso. Irmãos, pode olhar o texto. Justiça de Deus que se revela no Evangelho. Uma justiça de Deus revelada no Evangelho. Ele começou, mas essa justiça é de fé em fé. Opa, uma justiça recebida pela fé. Uma justiça que está no Evangelho. E aqui ele começou a sacar Paulo. Entende? Não tem sentido nenhum dizer que o justo viverá por fé. Porque qual é o justo que vai permanecer diante de Deus? A não ser pela fé. Porque a fé é meio para nós nos apropriarmos de uma justiça que vem da onde? Evangelho. É a justiça de Cristo. Ele começou a entender, opa, não é a justiça de Deus julgando a minha justiça, mas uma justiça que vem de fora. Uma justiça que vem de outro, que tem justiça para oferecer. É uma justiça que vem do Evangelho, daquele que foi morto e ressuscitado. É a justiça do Filho de Deus. Ele caiu a ficha, essa justiça é imputada ao pecador. É tipo, antigamente tinha um cheque que caía na conta. Aquele que estava encrencado diante de Deus, de repente cai um cheque na conta, do vermelho vai positivo, e isso é uma alegria maravilhosa no mundo do banco, né? Imagina espiritualmente falando. Justiça acreditada na conta. Não tem justiça nenhuma. Estou maus lençóis diante de Deus. E vem uma justiça, mas não é qualquer justiça. Uma justiça de alguém santo, alguém todo bondoso, todo perfeito, maravilhoso. Ele não tem amor, ele é amor. Ele não tem ele é santidade. A justiça de Cristo naquela cruz foi imputada aos injustos, aos pecadores. E essa foi a grande bomba que fez surgir a igreja evangélica, podemos dizer, os protestantes. Porque antes disso, a justiça é conquistada, a justiça é infusa. Você ia se tornando todo dia, melhorando. Mas todo mundo em sã consciência sabe que vai melhorando, até quando que é suficiente para melhorar? E como é que vai ficar melhorando? Todo mundo morria no desespero sem saber se era salvo, se não era salvo, morria em pânico porque sabia que estava em débito diante de Deus. Mas agora não. O justo e o justificador, como o Paulo vai falar no capítulo 3, ele é o justo. O justo justifica nós, justifica pecadores. Ele justifica ímpios. Na cruz, é o meio perfeito, soberano de Deus, na sua suprema sabedoria, de operar sua justiça, de nos tornar justos, através da justiça do Filho, sem ser injusto. Ele perdoou os nossos pecados, mas ele nos perdoou no Filho, porque em qualquer lugar do mundo, imagina uma lava-jato, alguém chega e diz, não vou nem citar nomes aqui, o camarada está ali, roubou 10 maletas na casa dele, cheio de dólares, cheio de milhões. Realmente eu roubei. Mas juiz, se for bonzinho comigo, me perdoa. O juiz não pode fazer isso. Porque senão esse juiz vai preso junto por não condenar. E é o que a gente mais quer, justiça. Mas o nosso juiz providenciou uma justiça, o próprio Filho Santo e sem pecado, se fez pecado por nós. E ele nos imputa a justiça dele na cruz. E é por isso que a cruz é a mensagem central do cristianismo, o Evangelho. Os reformadores chamaram a doutrina da justificação pela fé. Perder isso é perder tudo. Quando se perde essa doutrina, o que o homem natural vai fazer? Muitos
Vamos tentar conquistar a nossa salvação, vamos fazer o bem para ser salvos, e vive nessa loucura. Ninguém vai chegar diante de Deus e permanecer diante de Deus com a sua justiça. Por mais que tenha ajudado os pobres, mas os seus pecados vão estar clamando diante de Deus e clamando por justiça. Deus vai derramar sua ira com justiça, porque Ele é justo, é o atributo dele. Justiça retributiva, dando a cada um o que merecem por seus pecados, pelos que fizeram pelo feito do corpo. Isso vai ser terrível. Quem vai permanecer diante de Deus? Uma vida cheia de pecado. Precisamos de uma justiça que vem de fora. E Jesus Cristo é o justo e justificador. E essa justiça, meus irmãos, nós recebemos ela de fé em fé. Ou seja, é uma justiça sola fide. É para marcar bem que é pela fé. A fé não é o objeto de nossa salvação. A fé é apenas meio para nós recebermos a justiça de Cristo. O Senhor Cristo, pelo seu Espírito, nos imputa essa justiça. E nós recebemos essa justiça pela fé. Fé não são as nossas obras. Não tem obra nenhuma, não tem obra meritória nenhuma. Fé é apenas as mãos dos pecadores, dizendo: eu não tenho nada para oferecer e eu não mereço. Está aqui, estou de mãos abertas. Fé é agarrar. Fé para a salvação é apenas agarrar pelos méritos de Cristo, pela obra do Espírito, nada de nós. E assim o Evangelho se torna força e poder na vida de pecadores como nós. E Paulo ainda, finalzinho, o justo viverá pela fé. Ele ainda cita uma referência de Abacuque 2:4, para se valer do testemunho das Escrituras. O justo viverá pela fé. Uma boa tradução para esse trecho, para ficar muito claro. A mensagem do Evangelho é que aquele que pela fé é justo viverá. Às vezes o justo viverá pela fé dá a ideia de que eu preciso ser justo para viver. Não, a ideia principal é de que pela fé, o justo viverá. Pela fé, nos apropriamos dessa justiça. Aquele que pela fé é justo, aquele que pela fé é justificado, ele vai viver. Ele vai viver. Justiça aqui nesse trecho não é o atributo de Deus trazendo juízo, mas aqui é a justiça de Cristo creditada, imputada aos pecadores. Justiça fora de nós. Nada em nós, para quê? Para que a glória seja só dele. Só dele. Só ele deve receber toda a glória no Evangelho. Aqueles que não conhecem essa doutrina, aqueles que não conhecem desse Evangelho de Cristo, o Evangelho dessa justiça de Deus que é imputada a nós, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Deus derramado na cruz. A mensagem do Evangelho é clara. Arrependa-se, creia. Quando Paulo chegou em Atenas, eu ordeno que todos se arrependam. Notificam os homens que se arrependam. É essa a mensagem. Arrependam-se dos seus pecados, e até essa graça de se ver como pecador, até isso é obra do Espírito. Porque no dia que o homem natural, quem não tem pecado? Não é nada demais. O homem natural nem pecador consegue se ver. É aquele pecador no sentido, errinho, errar é humano. Não é disso que se trata. Estamos falando de pecado como ira, como o Deus que se opõe, o Deus que é contra pecadores. É preciso crer, Cristo morreu e ressuscitou para os seus pecados. Porque assim Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Não contra Deus, porque não permaneceremos de pé no último dia. Crê em Jesus, se arrependa. E como cristãos, já justificados por essa graça de Deus, alcançados por essa graça de Deus, no passado, como é que a gente vive no presente? Não brinque com o pecado. Por mais que o Senhor nos liberte do poder do pecado, da escravidão do pecado. E isso é verdade. Muitas vezes o pecado vai chegar para você e dizer, você não consegue me vencer. Você está dominado. Você crê em Jesus, mas você ainda é meu escravo. Mentira de Satanás, mentira do seu próprio coração. Se você um dia creu verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele vai habitar no seu coração. O Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, ele habita no seu coração e vai te dar poder para andar no Espírito. Você
foi ressuscitado com Cristo Jesus. Você anda com Cristo Jesus. Paulo vai dizer, porque morrestes, a vossa vida está oculta com Cristo. Vocês morreram com Cristo naquela cruz de uma forma mística. Ele não só perdoou os nossos pecados, mas ele aplicou a justiça dele em nós, nos declarando justos. Fomos mortos com Cristo, e como vive alguém que é morto com Cristo? Colossenses 3, 5. Fazei morrer vossa natureza terrena. Somos mortos que estamos vivendo e fazendo morrer a natureza terrena. Desenvolvendo, Filipenses 2, 13, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação como santificação, vida no Espírito, vida no poder de Deus e com temor e tremor. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Com temor, nunca pense que eu dou conta daquilo. Não é a atitude de um cristão. A atitude de um cristão é a atitude de dependência de Deus. A gente precisou 100% lá atrás para ser alcançado pela graça. Foi obra 100% do Espírito, 100% do Senhor, do nosso Deus trino, nos salvando plenamente na cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, perdoando os nossos pecados e nos trazendo vida. No presente, a nossa vida de santificação é independência do Senhor. Fomos libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado. Somos escravos de Cristo. Só tem dois senhores. Ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo. Como vive alguém que agora é escravo de Cristo? Fazendo morrer sua natureza terrena. Mortificação, dependência de Deus. Não põe no piloto automático. Não fica no modo fly aí. Foco, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando para Cristo o tempo todo. E vivendo no Espírito para a glória dele. Vivendo uma vida de gratidão. Aquele que foi alcançado pela graça de Deus, como vive? Vida de gratidão. Vida de louvor a Deus por essa obra perfeita, realizada por nós na cruz. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por aquele sacrifício perfeito no Calvário, em nosso favor, pelo Evangelho pregado, vindo em direção de pecadores. Obrigado pela obra do Teu Espírito, abrindo o nosso coração para crer. Senhor, que haja sempre em nosso coração motivos de gratidão gigantescos, cada dia mais. E que no presente, na nossa caminhada, na nossa vida, venha refletir uma vida de dependência, uma vida de temor e tremor diante da Tua presença, anunciando esse Evangelho salvador, poderoso, porque é poderoso para salvar aquele que crê. Ó Deus, dá coragem para o Teu povo, para a Tua igreja, para viver no poder do Teu Espírito, na dependência do Senhor e para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz, para que aqueles que ainda precisam ouvir possam também crerem e serem alcançados através da pregação dos Teus filhos, do anúncio, da vida. Dá-nos a Tua graça, Senhor, nessa semana. Nos fortalece com o Teu Evangelho. Nos fortalece a cada dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.